Boa noite, minha gente querida. Imagina se tu conseguisse juntar centenas, milhares de pessoas que viveram até os 90, até os 100, até os 110 anos, com saúde, com qualidade de vida, sem doenças, isso ao redor do mundo, seja no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, se tu conseguisse juntar todas essas pessoas nesses diferentes lugares e perguntar para elas o quê? O que tu fez, quais são os teus hábitos, o que essas diferentes pessoas nesses diferentes lugares do mundo que têm culturas tão diferentes fizeram em comum para ser as pessoas que mais vivem no mundo, para ser as pessoas que têm a maior chance de viver 90, 100 anos com saúde e sem doenças. Então isso já foi pesquisado e eles descobriram 9 coisas, 9 segredos para a longevidade, que é as populações que mais viveram no mundo, seja no Japão, seja na América Latina, seja nos Estados Unidos, quais são esses hábitos que essas populações têm em comum entre si, que podem te proporcionar uma vida mais longa e com mais saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico e eu falo sobre envelhecimento saudável e prevenção de doenças. Eu falo sobre coisas que tu pode fazer e coisas que tu pode mudar no teu dia a dia, que vão aumentar tanto o teu tempo de vida, isso é, aumentar tanto quantos anos de vida que tu vive, quanto te proporcionar nesses anos que tu vai ganhar mais saúde, mais qualidade de vida, menos doença, menos precisar tomar remédio. Tem muita coisa legal aqui sobre isso, eu falo tanto sobre alimentação, quanto atividade física, quanto prevenção de doença, quanto coisa médica que tu pode fazer, que teu médico pode fazer para te ajudar. Se tu quiser aprender mais sobre isso, eu tenho um livro que eu disponibilizo completamente gratuito, completamente de graça, é só clicar aqui embaixo, tem um link para te baixar, que eu te dou passo a passo do que tu pode fazer, que eu incorporo algumas dessas coisas que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, mas tem muito mais coisa no livro, tá? O livro tem isso daqui e tem os últimos 50 anos de pesquisa sobre longevidade, tudo resumido de uma maneira bem legal, que eu fiz com muito carinho para vocês, para tu poder implementar na tua vida e melhorar, tá? Todo esse comentário que eu fiz do começo, eu estou comentando uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa muito grande, sobre as zonas azuis, ou Blue Zones, que foi um projeto começado por um pessoal da National Geographic para encontrar quais são as populações, onde é que estavam as populações com o maior número de centenários do mundo. Então, em que lugares do mundo que as pessoas conseguem viver mais de 100 anos e conseguem viver mais de 100 anos bem e com saúde. E eles procuraram pelo mundo inteiro alguns lugares que as pessoas viviam mais tempo e viviam mais tempo sem doenças. E com uma equipe bem grande, de epidemiologista, médico e um monte de gente muito boa, muito melhor que eu, eles foram atrás de pesquisar quais que eram os hábitos que essas pessoas tinham e não só quais que eram os hábitos que um desses grupos tinham, qual que eram os hábitos que esses grupos tinham em comum com os outros grupos em outros lugares do mundo que podem proporcionar um envelhecimento mais saudável. Isso não começou com uma pesquisa muito científica, tá? Começou com uma reportagem, mas isso gerou muitas hipóteses que posteriormente a isso foram avaliadas de uma maneira científica e que tem um embasamento científico muito grande, algumas mais que outras, mas que tem um embasamento científico muito grande que tem provas de que realmente funciona, não é só dizer que eles fizeram, então quer dizer que vai funcionar para ti. Mas isso gerou muita pesquisa, isso gerou muito conhecimento agregado a isso, né? São 5 zonas azuis que se foi identificado, são 5 lugares no mundo que se descobriu que nesses lugares as pessoas tinham uma probabilidade 10, 20 vezes maior de viver até os 100 anos. Eles tinham uma fração da quantidade de doença metabólica que a gente tem, uma fração da quantidade de doença do coração, uma fração da quantidade de diabetes, uma fração da quantidade de câncer de intestino, de câncer de mama, que são coisas extremamente comuns na nossa sociedade de pessoas normais. Os 5 lugares são, eu vou tentar botar um mapa aqui em cima, a ilha de Okinawa, no Japão, que é o lugar onde é que as pessoas são as mais longevas, é onde é que as pessoas vivem mais, onde é que as pessoas conseguem viver mais tempo, as pessoas têm maior expectativa de vida com qualidade que existe. A ilha de Icaria, que fica na Grécia, também no Mediterrâneo, que é uma ilha também muito longeva. Uma área nas montanhas da Ilha da Sardenha, na Itália, que é
a província de Nuoro, que é o lugar onde é que existe o maior número de homens com mais de 100 anos, com mais de 90 anos do mundo. É um lugar do mundo onde é que os homens vivem mais do que em qualquer outro lugar. A Península de Nicoya, na Costa Rica, que fica na América Latina. E a região de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. Como tu pode imaginar, todas essas regiões geograficamente diferentes, geograficamente espaçadas, são regiões extremamente diferentes. Primeiro, na genética das pessoas. Então, uma pessoa, um japonês que mora em Okinawa, é muito diferente de um vô italiano que mora na Sardenha, que é muito diferente de uma pessoa da Costa Rica que mora na Península de Nicoya. Então, são pessoas muito geneticamente diferentes, mas que têm em comum entre si uma longevidade muito grande. A chance de se chegar, de ser longevo e se chegar numa idade muito avançada, com muita saúde, é muito grande. Isso é uma coisa que precisa se gerar hipóteses, precisa ser estudada. Tudo isso gerou muito estudo por trás. Existe uma dieta de Okinawa baseada na alimentação que eles têm. Existe a dieta do Mediterrâneo, provavelmente a dieta mais... Quando eu falo dieta, eu não falo para perder peso, tá? Eu falo dieta padrão alimentar. Que é provavelmente o padrão alimentar, a dieta mais estudada para a prevenção de doenças, que se enquadra tanto em Sardenha quanto na ilha de Icari. A alimentação do pessoal de Nicoya também. Tudo... são dentro do possível, tudo isso foram coisas que individualmente já foram estudadas e mostraram um grande benefício. Mas que dentro do aspecto das zonas azuis, das Blue Zones, eles ganharam uma força de conjunto, porque se todas essas pessoas e todos os lugares do mundo conseguem fazer isso e ter resultado, então alguma coisa tem sentido. E muito do que eu ensino, do que eu falo, se tu for olhar, é não baseado passo a passo nisso, porque tem algumas coisas que eu faço diferente, mas são coisas que geraram muita pesquisa e que estão muito associadas a um desenvolvimento, um envelhecimento mais saudável. A primeira coisa que eles comentam, e a primeira coisa que foi comum em todos esses 5 lugares diferentes, que foi muito comum em todos esses diferentes ambientes, essas diferentes culturas, esses diferentes povos, é a questão da atividade física. Eles não fazem atividade física do jeito que tu pensa a atividade física. Existe um conceito de se mova naturalmente. Isso é, tu enquadra a atividade física dentro das tuas atividades do dia a dia. Tu não para 1 hora, 2 horas por dia para ir para academia puxar ferro. As vozinhas do Japão, elas não estão indo na academia levantar peso todos os dias. Elas têm no dia a dia delas atividades que estimulam se manter ativo, estimulam-se a não ser sedentário. Não necessariamente fazer atividade física para se cansar, para se fazer exercício, mas não ser sedentário. Talvez não ser sedentário seja uma das principais coisas que tu pode fazer para a tua saúde. Então eles incorporam em momentos do dia a dia, em momentos diferentes coisas para te fazer que vão te deixar ativo, diferente do nosso dia a dia, da maioria das pessoas, que é tu sobe num prédio, tu sobe de elevador, desce de elevador, tu vai pro teu carro, tu pega o teu carro para ir pro teu trabalho, tu fica sentado na cadeira, depois tu volta e chega em casa, pega o elevador para subir de novo e fica sentado no sofá. Isso é um estilo de vida sedentário completamente diferente do estilo de vida da movimentação dessas pessoas que andam para todos os lugares que precisam. Elas têm um jardim, a maioria das pessoas tinha um jardim, faziam jardinagem, então sentavam, andavam para um lado, para o outro e faziam todas as atividades do dia a dia de um jeito de se manter ativo sempre. A atividade física não se separa da atividade diária do dia a dia. Fazer atividade física é uma parte normal da vida, como respirar. Esse é um dos fatores, o primeiro fator dos 9 dos segredos da longevidade das zonas azuis. O segundo motivo que eles falam é o porquê tu acorda de manhã. O motivo de tu sair da cama, tu ter um plano, não um plano do que tu vai fazer no dia, mas alguma coisa que te mova a sair de manhã e que dê propósito na tua vida. Em Nicoya eles chamam de plano de vida,
E no Japão, em Okinawa, eles chamam de Ikigai, o motivo de tu sair da cama todos os dias, o motivo de tu levantar para fazer o que tu faz. Isso pode ser tanto relacionado à tua carreira, ao teu trabalho. Todo mundo conhece alguma pessoa de mais idade que faz aquela uma coisa e tu sabe que se ela não fazer aquela coisa, ela não vai fazer mais nada da vida. Não fazer mais nada da vida, mas é aquela coisa que ela gosta, que dá propósito para ela. Pode ser tanto um trabalho, aquela pessoa que nunca para de trabalhar, que essa é a coisa que ela gosta, quanto ficar com a família, sair com os amigos, jogar baralho, o que a pessoa quiser fazer, desde que seja uma coisa que dê propósito na tua vida, que te dê prazer em sair da cama, prazer de enfrentar o teu dia e te dê propósito, essa é um dos fatores que vai te trazer mais longevidade. Isso é uma coisa que a gente fala muito pouco em medicina, tá? O poder do teu, eu não vou dizer poder da mente, mas o poder de tu ter motivo e de como tu interage ao mundo ao teu redor e como tu interage com os teus relacionamentos, com as pessoas com quem tu fala, com as coisas que tu faz, são coisas extremamente importantes para se manter saudável. Não importa só o que tu come, só fazer atividade física, se tu chega em casa e tu se sente sozinho, tu não tem pessoas que tu gosta e pessoas que te dão prazer, e todo esse suporte social também é importante para o envelhecimento saudável, envelhecimento com saúde. Eu falo sobre isso aqui no canal também, porque é uma coisa muito importante que a gente fala pouco. Então, o motivo de acordar de manhã, o teu Ikigai, o teu plano, a coisa que te faz feliz para se levantar de manhã para enfrentar teu dia, é o segundo fator importante dos segredos dessas pessoas que viveram tanto tempo. O terceiro fator, que é um dos mais importantes, que eu mais gosto, é relaxe. Relaxa, tu tem que ter um período do teu dia, todos os dias, para te ter um tempo para descansar, um tempo que tu se desconecta das coisas que te estressam, porque tudo ao nosso redor nos estressa. A gente é humano, a gente não vive num estado de felicidade contínua e constante. De vez em quando a gente tem mais dificuldade, de vez em quando a gente se estressa com alguma coisa, e isso é normal, isso é esperado da condição humana. Então, tu tem que ter um período no teu dia, algum momento que tu faça alguma coisa que te deixe desestressar, que te descarregue esse peso emocional, esse peso desse estresse. Porque se tu for carregar isso ao teu dia, existem motivos biológicos para isso. Se tu for carregar esse estresse, eles estimulam medicamente. O estresse aumenta o nível de cortisol no teu sangue, então tu vai aumentando um dos hormônios do estresse, que é o cortisol. O cortisol ele vai alterar várias vias metabólicas e vai estimular com que o teu corpo produza interleucinas pró-inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, que vão estimular a inflamação e estimular o dano celular. Então tu envelhece mais cedo, não só tu desenvolve doenças, tá? Mas tu envelhece mais cedo se tu é muito estressado. O bom é que cada um dos lugares das zonas azuis faz isso de um jeito diferente. Em Okinawa, eles rezam, eles veneram os ancestrais, o tipo de reza deles. Em Loma Linda, que é uma comunidade de adventistas, eles rezam, vão para a igreja, eles têm o tempo que eles rezam todos os dias. E em Sardenha, que é o que eu mais gosto, eles fazem happy hour. Assim, eles saem para ficar com os amigos e desestressam um pouco. Então relaxe, não se estresse com essas coisas do dia a dia, porque o estresse é normal do ser humano. Então tira um tempo do teu dia para se desestressar. Essa é a terceira coisa. A quarta coisa eles tiram isso do pessoal de Okinawa, pare de comer quando tu tiver 80% cheio. Existe um tempo entre receber a comida no teu estômago e o teu cérebro perceber que tu já comeu tudo que tu deveria. Então, via de regra, na nossa sociedade, a gente come muito mais do que a gente deveria. A gente come muito mais numa sentada, a gente senta para comer e a gente come muito mais do que a gente deveria comer. E existem, talvez isso seja a coisa mais estudada no envelhecimento, é restrição calórica, isso é comer menos te faz viver mais. Isso não tem nenhuma dúvida, isso se mostrou a primeira vez em 1934. Comer menos te faz viver mais. Essa regra de parar de comer quando tu tiver 80% cheio
é um truque para tentar diminuir a tua ingesta calórica, tentar comer menos do que tu deveria, de um jeito que tu ainda se mantenha saudável e nutrido e comendo todas as calorias que tu precisa e todos os nutrientes que tu precisa, mas comer em menor quantidade em uma sentada. Existem vários mecanismos biológicos e vários mecanismos celulares que explicam por que isso te faz viver mais. Se tu diminui tua restrição calórica, o teu corpo ele se divide em dois grandes períodos que tu se multiplica e tenta se reproduzir, e em períodos que tu não se multiplica e tu tenta sobreviver. Tu se multiplica e tenta reproduzir quando tem muito alimento, e tu não se multiplica e tu tenta sobreviver quando tu tem muito pouco alimento. Pensa como se tu morasse na savana, assim, na selva. Se tu não tem comida, tu não tem que botar uma criança nesse mundo, porque ele não tem comida para comer, então tu tem que preservar a tua célula. Isso acontece tanto em seres humanos quanto em qualquer outro animal. Então, um período de escassez e com menos calorias e com menos alimentos, a tua célula o principal motivo dela é se manter viva, e ela presta muita atenção em todos os processos celulares que ela faz, e ela se replica e se multiplica com muito menos chance de ter dano, e ela repara muitos danos que tem no DNA com a restrição calórica. É mais ou menos por isso que isso funciona. Eu posso explicar mais também se vocês quiserem. Então essa é a quarta coisa, para de comer antes de se sentir muito cheio. Eu te prometo, se tu parar de comer antes de ficar 80% cheio, tu parar e só parar e tu for embora, tu não vai ficar com fome, porque a mensagem chega do teu estômago pro teu cérebro depois, né? A quinta coisa relacionada essas populações, tanto no Japão, quanto na Itália, quanto na Grécia, quanto nos Estados Unidos, é uma dieta principalmente à base de plantas. Isso é comer muitas plantas, muitos vegetais, muitos legumes. A principal fonte de energia da alimentação dessas diferentes populações é plantas, é comer vegetais e legumes. Algumas comem mais peixe, isso é no Japão, em Ikaria em Okinawa e em Ikaria eles comem mais peixe. Em Loma Linda come-se bastante peixe também. Mas em alguns outros lugares não, em alguns outros lugares principalmente dieta à base de plantas e vegetais. Não necessariamente tu precisa ser vegetariano, tá? Nenhuma dessas sociedades ela é vegetariana, todas elas comem carne, mas a carne, principalmente a principal carne que eles comiam era de porco. Eles comiam 4 refeições por mês de carne vermelha. Carne vermelha está associada a alguns fatores do envelhecimento. Ela não está muito bem implicada em nada especificamente. Ela é um carcinogênico, possivelmente carcinogênico para seres humanos, principalmente para câncer do intestino. Ela tem alguns fatores talvez relacionados à doença cardiovascular, que também não está muito bem estabelecido, mas ela tem mecanismos celulares que elas atrapalham o funcionamento do teu DNA, e isso pode te gerar um envelhecimento precoce. Então, eu não estou dizendo que é para comer menos carne, mas as populações que vivem mais tempo no mundo comem menos carne. Eu adoro carne, eu sou gaúcho, tá? Mas elas comem pouco e vivem mais. Talvez isso tenha alguma relação interessante entre consumo de carne vermelha, uma dieta principalmente à base de plantas, com pouca carne, e uma longevidade maior, com mais saúde e mais qualidade de vida, né? Esse é o fator 5, o quinto segredo dos 9 do envelhecimento. Eu prometo que vou tentar ser mais rápido. O sexto fator eles chamam de vinho a 5. Então, todas essas populações, tirando a população de Loma Linda, que é uma população adventista, não bebem por motivos religiosos, todas essas populações eles bebem moderadamente todos os dias. Então, geralmente 1 a 2 doses, 1 a 2 drinks de álcool por dia. O álcool é uma coisa bastante discutida, se é benéfico, se é maléfico para o envelhecimento e para a saúde. Eu não vou entrar no mérito de discutir isso. Tem no livro explicando mais sobre o álcool, de por que talvez faça bem, por que talvez faça mal e o que eu recomendo fazer. O pessoal das zonas azuis diz 1 dose por dia, não pode cancelar tudo e beber tudo no final de semana, tem que ser ao longo do dia, não pode beber em binge, que a gente chama, beber de
festa. Tem que ser ao longo do dia. E se tu é abstêmio, se tu não bebe, isso não tem problema também, porque uma das grandes populações, que é a população de Loma Linda, que talvez seja a mais interessante, eu vou comentar no final, eles não bebem e eles também são extremamente longevos. Então, um pouquinho de cerveja ou um pouquinho de vinho não vai fazer mal pelo ponto de vista das zonas azuis. Pode beber sim. Assim, algumas pessoas. Né? Pelo ponto de vista das zonas azuis. Esse é o sexto fator. O sétimo fator é um fator que eles chamam de belonging, de pertencer. Pertencer a uma comunidade, pertencer a um grupo. Isso está muito ligado à fé. Tu ter alguma fé que te proporcione sentido e te proporcione amparo. Nesses estudos da Zona Azul, tu pertencer a um grupo religioso, isso é atender a serviços religiosos 4 vezes por mês, uma vez na semana, estava associado a 4 a 14 anos a mais de vida com qualidade. Por que isso acontece? Não existe muita pesquisa médica nesse âmbito, tá? De por que isso acontece. Mas isso são estudos observacionais, então eles observaram que as pessoas que têm esse amparo da religião, que são mais religiosas, que têm essa sensação de pertencer a uma religião, a um grupo, têm mais anos de vida com maior qualidade de vida. Então, esse é um dos fatores que estavam muito relacionados a essas populações e ao envelhecimento com saúde dessas populações. Tá? Eles comentam de religião, mas eu imagino que não necessariamente precise ser religião se tu não é uma pessoa religiosa. Tu tendo um grupo grande, uma comunidade que te ampare, que te dê auxílio e que te dê um senso de pertencimento a um grupo, isso, eu imagino, isso agora eu tirando da minha cabeça, eu imagino que isso vai te trazer benefícios similares ao que a religião te oferece. Aí cabe de ti, da tua pessoa, ver o que tu acha melhor para ti. Esse é o sétimo fator, o fator de belonging, de pertencimento. O oitavo fator, que talvez, na minha opinião, é um dos mais importantes, que a gente comenta muito pouco, é os teus entes queridos primeiro, a família em primeiro lugar. A gente fala muito sobre, se tu está estudando sobre prevenção de doenças, prevenção de envelhecimento, se tu quer aprender mais sobre isso, tu vai ouvir muita coisa sobre alimentação. Tu vai ouvir muita coisa sobre o que tu pode, o que tu não pode comer, se um alimento faz mal, se um alimento causa câncer, se outro alimento não causa câncer. Vão falar de vez em quando sobre superalimento, vão falar para te tomar limão em jejum de manhã, vão falar muita coisa sobre alimentação. Vamos falar bastante também sobre atividade física, sobre que exercício físico tu precisa fazer, que tipo de exercício tu faz, quantas vezes tu faz, como tu faz, se tu faz isso, se tu faz aquilo. E se tu for em um médico, eles vão falar muito sobre prevenção de doenças, que é uma coisa importante também. Como prevenir doença do coração, como prevenir diabetes, como prevenir câncer e como impedir que essas doenças te gerem problemas mais importantes no futuro. Como impedir que uma pressão alta, que às vezes acontece, independente de todos os teus hábitos, mesmo se tu tem os hábitos mais saudáveis do mundo, tu pode desenvolver pressão alta e tu pode desenvolver problemas relacionados à pressão alta, e parte do nosso trabalho, do meu trabalho, é prevenir que isso aconteça e impedir que um problema simples de uma pressão alta vire um problema grave como um infarto, que é isso que eu faço. O que acontece é, tu vai ouvir falar muito sobre alimentação, bastante sobre atividade física, muito sobre prevenção de doenças, só que eles não vão te falar sobre a importância dos teus relacionamentos, a importância de como tu se relaciona com o mundo ao teu redor e com as pessoas ao teu redor. No final das contas, o motivo da gente querer envelhecer bem e da gente envelhecer com saúde não é para viver mais tempo. Se eu conseguir viver até os 80 anos ou até os 85 anos, estatisticamente, para mim isso não faz a menor diferença se eu viver 5 anos a mais, se eu viver 5 anos
a menos. Se eu ficar sentado sozinho em casa sem fazer nada 5 anos a mais ou 5 anos a menos, para mim não faz diferença nenhuma. Eu quero viver mais, eu quero viver com mais saúde, eu quero viver com mais independência, porque eu quero passar mais tempo com as pessoas que eu gosto. Eu quero passar mais tempo com a minha família, eu quero passar mais tempo com as pessoas que eu amo. Eu não tenho filhos, mas quando eu tiver eu quero passar mais tempo com os meus filhos. Eu quero ter mais tempo para interagir com as pessoas que eu gosto, eu quero ter mais oportunidade de fazer parte dos diferentes eventos importantes da vida dessas pessoas. Eu quero fazer parte do maior número de casamentos que eu conseguir, maior número de aniversários, maior número de formaturas. Eu quero fazer parte e aproveitar esses eventos importantes e esses momentos importantes com as pessoas que eu gosto. Esse é o motivo de querer envelhecer bem e querer envelhecer com saúde. Só que isso não... Tu começa isso é o final do teu objetivo de querer viver mais para passar mais tempo com as pessoas que tu ama, mas é o começo também. Tu tem que ter bons relacionamentos com as pessoas ao teu redor. E família é complicado. Bons relacionamentos com a tua família não é tu ser feliz o tempo inteiro e tu nunca brigar e tu viver no mundo de fantasia da novela da Globo. Isso não existe. Tu vai brigar, tu vai discutir, tu vai reclamar e tu vai ter momentos difíceis. O mais importante é tu saber que tem pessoas que contam contigo e tu saber que tu pode contar com essas pessoas se tu precisar. Não só falando dos estudos das zonas azuis. Tu poder contar com as pessoas ao teu redor talvez seja um fator mais importante para ter um envelhecimento saudável e sem doenças que o teu colesterol e a tua pressão. São fatores extremamente importantes que a gente fala muito pouco e que eu não consigo expressar o quão importante isso é. Então, existem técnicas para te melhorar isso na tua vida se tu tem problema com isso. Também está no livro. Mas os teus entes queridos primeiros e tu ter uma importância para a tua família e tu viver mais e tu querer viver mais para te ter mais tempo com as pessoas que tu amas é um fator importante no envelhecimento do pessoal das zonas azuis também. Esse é o 8º fator. E o 9º fator, o 9º segredo, são as amizades que tu tem ao teu redor. Isso é o teu grupo de amigos. Tem uns estudos muito legais, que aí foge um pouquinho das zonas azuis, que é se tu tem 3 amigos que são obesos, tu tem 70% mais chance de desenvolver sobrepeso ou obesidade. Então, tu tira muito dos teus relacionamentos. Então, tu cercar de pessoas que têm um estilo de vida saudável, que te ajudam e que tu pode contar, é extremamente importante para te ter um estilo de vida saudável e tu viver bem. Em Okinawa, eles têm um sistema muito interessante que chama Moai. Com 5 anos de idade, se eu não me engano, eles botam um grupo de pessoas junto, um grupo de crianças juntos, e essas pessoas fazem tudo junto e elas são amigos para a vida. Então, até num dos documentários sobre as zonas azuis, o Dan, que é o cara que criou isso, o diretor dessa pesquisa toda, comenta sobre um Moai que já está junto há 97 anos. Faz 97 anos que elas se reúnem todas as semanas, todas as tardes, para fazer alguma coisa e conversar e interagir uma com a outra. A idade média daquele Moai era 102 anos. Então, isso é uma estrutura de amizade, mas isso tu pode trazer coisas assim para o teu dia. Tu se cercar das pessoas que te fazem bem, trazem o bem para ti. Tu se cercar de pessoas que fazem tu querer ser uma pessoa melhor, que te facilitam um estilo de vida saudável e ter mais saúde, vai te facilitar ter um estilo de vida mais saudável e com mais saúde. E esse é o 9º ponto do 9º segredo das zonas azuis. Esses são os 9 que ele coloca. Para mim fazer a minha técnica, o que eu uso no meu dia a dia, eu uso boa parte do que está aqui, mas tem muita coisa para se acrescentar, e muita pesquisa legal e tem muita coisa para se falar sobre envelhecimento. O pessoal discorda de alguns dos pontos das zonas azuis, porque primeiro, ele não é baseado
começou com uma coisa que não era baseada em estudos científicos, era uma coisa extremamente observacional. Eles iam, pegavam onde é que as pessoas estavam, o que elas faziam, e não existe uma relação de causa e efeito. Isso, né? Não se seguia essas pessoas por um tempo para ver se era realmente esses hábitos que elas tinham que causavam com que elas vivessem mais. Mas isso gera, essas alterações, esses 9 pontos que ele coloca são passos iniciais muito importantes e muito legais para a gente começar a desenvolver um envelhecimento mais saudável, um envelhecimento com mais saúde. E eu tenho alguns exemplos muito bons, eu posso fazer vídeo para vocês, sobre como mudanças de hábito, de mais separado, de mais diferente, com menos qualidade, para hábitos melhores, pode mudar drasticamente o estilo de vida e a qualidade de vida de uma população. Um estudo o projeto da Queralha do Norte, que é muito legal. Vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Outra coisa que o pessoal critica muito é que essas populações, se tu for olhar, a maioria delas vive em completo isolamento, mas são populações geneticamente muito isoladas. Então, o pessoal de Okinawa é diferente até da população do Japão. O pessoal de Icária é também em uma ilha separado do restante da Grécia. O pessoal da Sardenha já é uma população extremamente isolada. Daí tu pega o pessoal das montanhas da Sardenha, que é uma população mais isolada ainda. Península de Nicoya, na Costa Rica, também uma população extremamente isolada. Existe a possibilidade de... Isso a gente está falando de talvez milhares, dezenas de milhares de pessoas. Existe a possibilidade de, num mundo com 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas, essas pessoas, esse grupo genético só teve mais sorte. Eles ganharam um ticket melhor, um prêmio melhor na loteria genética. E a longevidade desses povos não é necessariamente associado aos hábitos que eles têm. Só que existem diferentes estudos que apontam que o peso dos hábitos é muito maior do que o peso da genética. Um deles é o Danish Twin Study, que eu tenho até um vídeo comentando o resultado aqui, que mostra que 20% só do nosso envelhecimento vem da nossa genética, vem dos nossos hábitos. 80% vem dos nossos hábitos. Mas não é isso que eu acho que é o fator mais importante para desmistificar isso, que a genética dessas pessoas é muito diferente e é muito melhor que a tua, porque ela não é, né? E o fator mais interessante é a população de Loma Linda, aquele 5º lugar que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma comunidade adventista. Então, ela não é uma comunidade geneticamente homogênea. Tem hispânico, tem negro, tem branco, tem índio, tem asiático. O que mantém aquela comunidade junta não é isolamento genético, não é isolamento geográfico. O que mantém aquela comunidade junta é a religião. Eles têm a dieta e os hábitos todos em comum porque eles seguem a dieta que está escrito na Bíblia, o que eles podem, o que eles não podem comer, que acreditam ou não é uma dieta extremamente saudável. Rica em grãos, rica em vegetais, rica em peixes e pobre em carne. Então, são populações que, independente da base genética, independente de qual genética que elas têm, aqueles hábitos saudáveis ajudaram elas a construir uma longevidade maior. Eu tenho certeza que algumas dessas pessoas ganharam mais na loteria genética do que outras. Algumas dessas pessoas conseguem viver até os 100, 110 anos com qualidade, porque elas têm uma genética que ajuda a isso. Mas eu tenho certeza que as pessoas que vivem até os 80, até os 85 anos, elas viveram com muito mais qualidade do que elas viveriam se elas não tivessem esses hábitos saudáveis. Então, os teus hábitos, eles são importantes não só em quanto que tu vive. O importante não é o quanto que tu vive. O importante é tu viver o máximo de tempo que tu consegue, o máximo de tempo que tu tem, e tu viver esse tempo com saúde e sem debilidades. E os teus hábitos são muito importantes nisso. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado alguma coisa e que se esses 9 hábitos não te estimularem a mudar alguma coisa no teu dia a dia, mudar alguma coisa nas coisas que tu faz, que eles sejam pelo menos um começo para te começar a estudar mais. Quando eu comecei a estudar envelhecimento anos atrás, eu comecei a estudar por aqui, eu comecei a estudar sobre isso e comecei a entender
o que disso daqui eu consigo trazer para o meu dia a dia que é bom, o que existe evidência que existe coisa melhor, e com um pensamento crítico montando o melhor jeito que eu consegui de criar um envelhecimento saudável, que é o que eu faço hoje. Eu espero que eu tenha agregado alguma coisa. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, me perguntem. Eu faço os vídeos para vocês, para resolver as dúvidas de vocês e para tentar ajudar o máximo de gente possível. Então, se tem algum assunto que tu quer aprender, se tem alguma coisa que tu quer ver, por favor, comenta aqui embaixo que eu comento isso em especial para ti. Se tu quer o passo a passo, tem um livro para te ver, que eu comento tanto sobre isso, sobre as zonas azuis, como sobre tudo bem explicadinho o que tu tem que fazer para ter uma vida mais, resumido assim, tipo 4, 5 décadas de pesquisa sobre envelhecimento, sobre o que tu tem que fazer no passo a passo para te dar uma vida melhor. E muito obrigado a todos que sobreviveram. Tchau, tchau, pessoal.